Estamos ao vivo agora no Mookb, meninas. Deixa eu só copiar aqui o negocinho. Deixar tudo certinho. Beleza. Certinho. Boa noite, gente. A gente está em mais uma segundona da saúde mental aqui. Estou transmitindo direto do meu perfil pessoal. Quem quiser pode copiar o link para transmitir do perfil pessoal de vocês. E a gente está transmitindo para o Mookb, direto para o Mookb, que é um grupo fechado. Assim que essa live terminar, eu vou arrumar ela direitinho. A gente também vai colocar postada no YouTube, no nosso canal. Deixa eu até colocar aqui. Bonitinho. Esse canal aqui. Cadê? Vai ficar no nosso canal Mookb, hashtag ele não, tá? Para quem quiser, depois no final da live eu repasso isso para quem quiser depois ir lá copiar link. Então, boa noite, gente. Eu tenho que apresentar hoje, nós vamos fazer uma live sobre vacinação em tempos da Covid-19. A gente resolveu fazer esse tema. Eu sou a Liliane Abreu, esqueci de me apresentar, a gente ficou tão emocionada aqui, dando tudo errado, que a gente esqueceu. Eu sou a Liliane Abreu, eu sou uma das administradoras do Mookb, tá? A gente vai fazer essa live sobre a Covid, sobre a vacinação. E por quê? Porque a gente está tendo uma demanda gigantesca de pessoas dentro do próprio grupo, do nosso grupo de resistência contra o Bolsonaro. E a gente está observando também outras pessoas de fora que são até avessas a ele e que estão repetindo as mesmas coisas que os bolsonaristas e que o próprio Bolsonaro, de que a gente vai virar zumbi, que vai ter microchip no sangue dentro da vacina que foi colocada na gente, que mais? Beta, me ajuda aí. Que a gente vai... que mais que elas falam? Que mudar o DNA. Vai mudar o DNA. Então, assim, nós estamos trazendo aqui hoje para vocês a Beta Liberato, que eu vou apresentar para vocês agora. A Rebeca Liberato, que a gente chama ela de Beta. Ela é formada em artes visuais, com especialização em psicopedagogia. Ela é técnica em enfermagem e ela trabalha na área de saúde lá na Holanda, em home care. Ela também é uma das administradoras do Mookb. E a gente trouxe uma especialista para vocês, para falar exatamente sobre esse tema, que é, vamos lá, a Adriana. Cadê a Adriana? Está aqui. A Adriana Teixeira, ela é enfermeira especialista pela Fiocruz. Ela tem MBA em Gerência de Saúde pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Ela é mestranda em Healthcare pela Leadership em DPP de London. E ela é consultora educacional na Global Active Study. Eu falei direitinho? Global Active Study. Tá bom. Então, Adriana, a gente vai deixar a palavra com você. A gente tem 1 hora aí. Meninas que estão assistindo, tá? Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. A gente vai coletar aqui para a Adriana responder. A Beta também, se ela quiser responder. Mas vocês podem fazer perguntas à vontade. Aproveitem para descobrir se vocês vão virar jacaré ou não, tá? Este é o momento certo, tá bom? Adriana, a palavra é sua. Tá, Obrigada. Obrigada. Primeira coisa eu quero agradecer muito vocês por esse convite, por poder falar mais uma vez a respeito das vacinas. Eu sou uma super vacinista, eu defendo as vacinas mesmo, né? Eu trabalho na área da saúde já há 28 anos, eu sou enfermeira há 28 anos, e nesses 28 anos de carreira, trabalhando dentro do Brasil e fora do Brasil, eu posso garantir para vocês que eu nunca vi ninguém virar jacaré. Nem com vacina antiga, nem com as vacinas mais recentes. Então, fiquem tranquilos que ninguém vai virar jacaré. Não existe essa história de microchip implantado no cérebro, muito menos de que as vacinas têm potencial para mudar o nosso DNA. Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu acho que a gente pode fazer um bate-papo bem bacana, bem gostoso. Se as pessoas tiverem perguntas, é bom. Então, vão mandando as perguntas e a gente vai respondendo.
O que a gente precisa, por que eu resolvi começar a falar desse assunto no Brasil, já que essa não é absolutamente minha área de expertise. Vacinas não é minha área de expertise, embora eu seja uma curiosa a respeito das vacinas, uma estudiosa, desde que eu comecei a faculdade, desde que eu comecei a trabalhar em programas de imunização dentro da faculdade. Eu moro na Inglaterra, né, onde eu estudo e trabalho na área da saúde também, além de fazer a consultoria para a Global Active. E quando eu cheguei no Brasil dessa vez, eu passei pela pandemia, a primeira onda na Europa, eu vivi a primeira onda na Europa, eu estava trabalhando, então eu experimentei a primeira onda, eu tive a oportunidade de ficar isolada em casa, porque a pessoa que morava na mesma casa que eu moro numa casa compartilhada, ela desenvolveu sintomas de Covid, então eu tive que ficar isolada com ela, eu não tive naquela ocasião, passei ilesa pela primeira onda, mas eu vivi todo aquele período, que é um pouco diferente do que nós estamos vivendo agora, porque naquela ocasião o medo era muito maior, as incertezas eram muito maiores ainda do que são hoje. Hoje a gente ainda tem muitas incertezas, mas naquele momento eram infinitas incertezas, eram só incertezas. A gente estava caminhando no escuro, a gente não sabia nem mesmo como se proteger desse vírus, quais eram as formas de contágio, foi algo mais complicado. E aí, eu vivi a pandemia na Europa, vivi a pandemia na Inglaterra, acompanhei a situação do Brasil quando os casos começaram a aumentar muito aqui no Brasil, acompanhei aquela loucura de 1.000 e tantas mortes por dia, e com muita preocupação, né? O tempo todo com muita preocupação. Os casos começaram a diminuir, parecia que as coisas estavam começando a melhorar, mas a gente sabe que essas pandemias, na maioria das vezes, elas vêm nessas ondas mesmo, né? E aí as coisas começaram a crescer de novo. Primeiro na Europa, como foi da primeira vez? Primeiro na Europa, a Europa começou a ser devastada novamente pelo vírus, e depois foi chegando aqui para o Brasil. E eu vim para o Brasil em outubro para visitar meu pai, e eu cheguei aqui e eu fiquei muito assustada com o panorama que eu encontrei. Embora eu tenha uma veia política muito, que todo mundo conhece, né, contra também, Pode falar, fica à vontade. Eu fiquei muito preocupada quando eu cheguei aqui, porque eu encontrei uma situação de negação de que essa pandemia estivesse acontecendo. E não era uma negação só por parte dos governos, do governo federal, dessas instâncias políticas. Me parece que houve uma campanha tão bem feita no sentido de espalhar fake news, de manchar a imagem do que a gente tem de mais bonito em ciência no Brasil, que são esses 2 institutos de pesquisas que estão aí produzindo as vacinas agora, que vão produzir vacinas para a gente. Então, foi feita uma campanha contrária tão grande que eu vi pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas até das minhas relações próximas da família, com medo de se vacinar, desacreditadas do nosso Programa Nacional de Imunização, né? Veja que loucura, porque o Programa Nacional de Imunização é algo que funciona no Brasil e é um exemplo para o mundo inteiro. O nosso Programa Nacional de Imunização é um exemplo para o mundo inteiro. E as dúvidas eram as mais diversas. Essa minha preocupação me levou a procurar meios de ajudar a população a clarear essas ideias. E o que a gente tem de melhor hoje é essa mídia maravilhosa, né? Todas as mídias sociais, que em 5 minutos você está no mundo inteiro. Então, eu comecei a falar disso. Eu fui me aprofundar, fui estudar, fui validar as informações com infectologistas, com profissionais muito sérios da área, para ter certeza de que nada daquilo que eu fosse trazer a público seria leviano, seria uma informação infundada. E depois eu comecei a fazer essas lives, que foram super positivas. Muitas pessoas me chamaram para fazer essas lives, e o interesse é um só. É elucidar para as pessoas a importância da vacina, é tornar claro a importância dessa vacina,
é tornar claro a importância de cada um de nós, como seres humanos, no momento da história do mundo, né, porque muitos aqui devem ser mais novos do que eu, mas uma pandemia com essas proporções é a primeira vez que eu vivo, né? Então, provavelmente, os mais jovens também nem se lembrarão muito vivamente da SARS, da MERS, que vieram antes, e que não eram das proporções que nós temos hoje, né? Então, a gente precisa entender que o mundo está atravessando esse problema, né? Que é um problema que está no planeta. E que de nada adianta a Europa se vacinar, os Estados Unidos se vacinar, a China se vacinar, se nós não fizermos a nossa parte. Porque para controlar, de fato, a pandemia, nós vamos precisar de muita gente vacinada, de quase a totalidade da população mundial. E aqui no Brasil, a gente está encontrando uma resistência muito grande. Para vocês terem uma ideia, na primeira pesquisa de intenções de vacinação que foi feita em julho do ano passado, a adesão à vacina era quase maciça, porque o Brasil tem essa cultura de acreditar nas vacinas, né? A adesão era maciça, tinha uma margem de 9% de pessoas que não queriam se vacinar. Hoje, em dezembro desse ano, foi feita a mesma pesquisa com a mesma população e descobriu-se que essa população é 22%, quer dizer, de 9 para 22, em 6 meses aumentou o volume de pessoas que não querem se vacinar. Isso é um problema muito sério para a gente. Então, as pessoas falam assim, meu corpo, minhas regras, no meu braço, não, né? Tem uma campanha anti-vacina agora que fala, meu corpo, minhas regras, aqui, não, né? Eles fazem assim. Não é assim. Você não pode ser tão, eu falo, você não pode ser tão egoísta de imaginar, é egoísmo, que porque você está com um medo infundado por falta de conhecimento de causa, você pode se arriscar não só a adoecer e a morrer, como também a continuar propagando, porque a gente precisa vacinar o maior número de pessoas possível para interromper essa cadeia de transmissão, que não é a intenção para o momento. Na verdade, a intenção de vacinar, né, nesse momento é diminuir as internações hospitalares, diminuir a quantidade de doentes, fazer com que as pessoas não cheguem a precisar de hospital, de leito de UTI, porque a gente já não está tendo mais leito de UTI. Nós estamos trabalhando no Brasil inteiro com praticamente 100% de leito de UTI ocupado, né? Então, nesse primeiro momento, a vacinação pretende trazer esse impacto. Para vocês terem uma ideia, eu vou usar Israel como exemplo. Tudo bem que Israel é um país menorzinho, né, que Israel tem 9 milhões, quase 10 milhões de habitantes, mas eles já vacinaram praticamente toda a população. E em um mês, desde que iniciaram as vacinas, eles observaram uma queda nas internações hospitalares de 60%. Então, é muito significativo, né? Num país como o nosso, onde o nosso sistema de saúde pública está enfrentando sérios problemas, especialmente nas áreas mais remotas, haja visto o que está acontecendo lá em Manaus, no Amazonas, a gente precisa fazer com que a adesão seja grande. Então, eu queria muito tranquilizar as pessoas de que as vacinas, primeira coisa, a gente precisa entender como é que essas vacinas foram conseguidas num tempo tão rápido. Porque a primeira dúvida que as pessoas trazem é assim, mas desculpa, uma vacina leva 4, 5, 10 anos para ficar pronta. Como que essa vacina ficou pronta em 10 meses? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, nunca houve na história da produção das vacinas um esforço conjunto tão grande dos cientistas do mundo inteiro. Foram quase 200 grupos de cientistas em todo o mundo, os melhores geneticistas, microbiologistas, bioquímicos, imunologistas, clínicos gerais, intensivistas, todos os melhores cérebros, trabalhando para um fim comum que era conseguir uma solução para esse problema. Outra coisa é o investimento financeiro.
A gente sabe que investimento em pesquisa é extremamente difícil, em todos os lugares, no Brasil especialmente. A prova é a nossa vacina contra a dengue, né? A nossa vacina contra a dengue, fora vários aspectos relacionados à própria vacina, a elaboração da vacina, o investimento é quase inexistente. Agora mesmo está esbarrando em investimento, né? E nessa vacina, existia um interesse até comercial dos laboratórios. Quando as pessoas falam assim, mas os laboratórios querem vender vacina, mas é claro que eles querem, essa indústria é milionária, bilhardária, eles querem vender vacina, claro. Então, eles investiram bilhares e bilhares e bilhares de dólares, como nunca antes aconteceu. Inclusive perguntaram, agora eu não me lembro, eu não vou me lembrar qual foi o pesquisador que desenvolveu uma dessas vacinas, acho que foi a da febre amarela, disseram assim, mas por que você levou 4 anos para desenvolver essa vacina? Ele falou, vocês não me deram o dinheiro que vocês deram para essa turma aí do coronavírus, se vocês tivessem me dado, eu teria feito antes. Porque precisa, né, os recursos materiais, os recursos tecnológicos custam dinheiro. Então, foi feito um investimento de muitos milhares e milhares de dólares, bilhões de dólares nessa vacina, o que propiciou também o desenvolvimento rápido. Combinado a isso, algumas das vacinas, como por exemplo a Coronavac, ela foi desenvolvida sobre plataformas que já eram muito bem conhecidas, né? A Coronavac mesmo, ela usa a mesma estrutura, a mesma plataforma da vacina antipoliomielite, que já é nossa conhecida há muitos anos, né? Então, outras vacinas, por exemplo, quando teve o surto de SARS, de MERS, de Ebola, algumas vacinas utilizaram a tecnologia que já foi utilizada lá atrás para produzir essas vacinas. Isso poupou anos e anos de pesquisa, poupou, assim, 5 anos de pesquisa, porque a tecnologia já estava pronta para usar. Eles só precisaram trocar o agente, que era o SARS-CoV-2, no nosso caso agora, né? Como que a vacina chegou tão rápido? Foi por esse conjunto de fatores. E uma coisa muito importante da gente lembrar é que em nenhum momento sacrificou-se a segurança das vacinas pela agilidade. Nós precisávamos muito de uma solução ágil, a gente precisava da vacina rápido, mas em momento nenhum sacrificou-se a segurança, tanto é que quando teve aquele problema lá com a vacina de Oxford, há pouco tempo atrás, teve um problema com a vacina de Oxford na Inglaterra, uma pessoa teve uma mielite, que foi relacionada à vacina, interrompeu-se o estudo, interrompeu-se o processo, descobriu-se o que estava errado, o que poderia ter gerado aquele efeito adverso, e só então iniciou-se de novo a fase de testes, né? Então, em momento nenhum as vacinas foram sacrificadas em termos de segurança. Outra coisa que é importante a gente lembrar em termos de segurança, as vacinas são os produtos que vão para o mercado depois do mais rigoroso processo de avaliação de segurança. Todas as medicações passam por essas fases de avaliação. A gente ouviu muito agora, recentemente, falar da fase 3. Nessa fase 3 é onde mais especificamente se trabalha a segurança, é onde você tem um grupo maior de pessoas recebendo essas vacinas, e aí os resultados são comparados. Como isso é feito? Tem 2 grupos, para todas as vacinas o processo de avaliação é o mesmo. São 2 grupos, esses 2 grupos divididos, ninguém sabe quem é que está tomando placebo, quem é que está tomando a vacina de fato, e depois, ao final das 2 doses, comparam-se os resultados. Que tipo de efeitos colaterais apareceram para o grupo que tomou placebo? Só depois de tudo, de todas as doses feitas, de tudo estudado, do período considerado para causar o efeito imunogênico, protetor que a gente fala, né? Só depois disso é que vai se saber quem tomou placebo e quem tomou a vacina de fato. Nessa hora se comparam os resultados e, usando probabilidades estatísticas, determina-se se a vacina é segura ou não. Mais um dado importante a respeito de segurança. Foi feito um estudo que foi recém-lançado no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, em setembro ou outubro foi lançado um estudo, que acompanhou vacinas durante 20 anos.
50 vacinas foram acompanhadas ao longo de 20 anos. Apenas uma foi retirada do mercado por ter apresentado um efeito adverso que era considerado um agravo à saúde. Uma em 50, acompanhadas durante 20 anos. Não há no mercado um produto tão seguro quanto a vacina, os imunizantes. Bom, estou falando bastante, né? Aí vocês ficam... Não, é uma aula, né? Está dando uma aula para nós. Muito bom mesmo, muito bom. E falar sobre essa segurança, né? Que está sendo feita, que a Pfizer fez esse grupo de teste dos dois, do placebo, e agora eles vão aplicar a vacina em si. Eles chamaram 1.400 pessoas, né, para ser aplicada agora, eu acho, no Brasil, que são os testes da Pfizer, que deveria ter sido, né, feito o contrato já com eles lá em agosto para receber em dezembro, e nós não, no Brasil não tem a Pfizer. A Pfizer, aqui na Holanda já tem todo um esquema de quem vai ser vacinado, quando, quais as vacinas primeiras, por exemplo. A Pfizer já está sendo aplicada desde o dia 6 de dezembro, mais ou menos, eu acho, e nos profissionais de saúde, enfermeiros que trabalham em casos de repouso, nos idosos, né, porque ela é a que tem a maior eficácia, né, a 95%. E depois vem a Moderna, e depois eles já têm todo um esquema já, e no site para a gente observar, e até sobre as outras vacinas, tem mais outras vacinas também, que aqui na Holanda vai ser aplicado. Então eles fazem já tem todo um esquema de quem vai tomar e como, quando, não exatamente a data, mas a probabilidade, né, então é mais... Tem que haver essa organização também, né? Que falta no Brasil. Mas segurança não tem. E tanto que a Coronavac, ela segue o mesmo modo como é que é? Modo operantes, digamos assim, das outras vacinas, né? Porque usa o próprio vírus inativo ou enfraquecido, né, no caso o vírus inativo, no caso da Coronavac é o vírus inativo mesmo, o vírus morto. Cada uma das vacinas, elas são desenvolvidas de uma forma diferente, né? A Coronavac é o vírus morto, né, que já é o que é feito com a poliomielite, como eu falei, então é uma vacina bastante segura, e quando a gente fala assim, poxa, as pessoas podem dizer, mas eu não vou me submeter a tomar uma vacina que é experimental, entre aspas, e ter 50% só de chance de me proteger. Pense que você tem 50% de chance de nem ter sintoma nenhum, de passar ileso, completamente ileso, né? São 78% de proteção para você ter um sintoma leve, como se fosse uma gripezinha, né? E 100% de proteção contra os sintomas moderados e os graves que te levam para intubação orotraqueal e para hospitalização e para um possível óbito. Para isso, você fica 100% protegido, é 100% de eficácia. Então, isso é muito importante, é um número muito importante, né? Porque se a gente pensar que a vacina da gripe, por exemplo, ela te dá de 40% a 60% de eficácia, e olha o tamanho do impacto que ela já causa no controle das gripes no inverno, quando a gente tem, como diminuiu a mortalidade por gripe depois que a vacina foi introduzida, né? E ninguém nunca perguntou, né? Se a vacina da gripe, quantos por cento tinha de eficácia, ninguém nunca perguntou que laboratório que veio essa vacina. Tem até um outro detalhe, eu fiz até uma postagem esses dias aí atrás, com relação ao que você já estava falando, Adriana, de que as pessoas estão assustadas, mas não levou 5 anos, nem 10 anos, nem 15 anos para fazer. Gente, imagine que as vacinas que eram feitas antes, elas eram com uma equipe pequena, às vezes era 1 cientista, 2 cientistas. Agora, o mundo inteiro, equipes de 30, 40 pessoas,
no mesmo laboratório, fazendo isso. E detalhe, eram em turnos de 3, 4 turnos, eles trabalharam 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante 10 meses. Então, calcula isso em termos reais, é um número absurdo, assim, de mais de 1 milhão de horas. Isso, se a gente for pensar, apenas os 5 laboratórios que tiveram as vacinas aprovadas. Agora, imagine o restante dos cientistas mundiais que já estão estudando sobre isso. Então, por isso que saiu mais vacinas. Não é um investimento, na verdade, assim, não foi uma conquista rápida, porque há quantos anos já vem sendo estudadas todas essas plataformas tecnológicas desenvolvidas, todas essas tecnologias, quer dizer, não é um investimento de agora. Por que aconteceu tão rápido? Porque foi isso mesmo que você falou, foi uma conjunção de esforços. E por que houve essa conjunção de esforços agora? Porque é uma doença altamente transmissível, né? A gente não pode entrar em pânico, porque a gente tem que pensar que 80% das pessoas que vão adquirir essa doença provavelmente passarão por ela como se fosse uma gripe normal, desde que tenham boa imunidade, de que não estejam num momento de fragilidade da imunidade, né? Vão ter sintomas leves e vão passar ilesos, só que naqueles 20% que ela pega, ela vai causar estrago, vai causar sintomas graves, e desses 20%, 5% vão para o tubo, vão precisar de ventilação mecânica, provavelmente. Quer dizer, e a letalidade é muito alta, né? Ela mata bastante, então assusta muito. E a velocidade com que ela se disseminou pelo mundo é que trouxe esse caráter de urgência. Não tinha tempo também para a gente ficar pensando, falar, não, mas dá para esperar mais um pouquinho, vamos tentar controlar com medida de isolamento. Não dava, tem que ser agora, né? Mas o que é importante a gente saber é isso, que a segurança das vacinas em nenhum momento foi negligenciada, né? E a gente tem a chancela de uma Fiocruz e de um Instituto Butantan, que trazem aí mais de 100 anos de experiência na produção desse tipo de composto, né, de vacinas e soros. Então, a gente tem que dar um voto de confiança para esses nossos cientistas que foram aí brilhantes e guerreiros. E saber que a gente não vai poder relaxar, né, que não é pelo fato de nós estarmos nos vacinando que a gente já vai poder sair para a rua, sem máscara, abraçando todo mundo, que é o que a gente gostaria, é o que todos nós gostaríamos, mas infelizmente ainda é cedo para isso. A gente vai tomar vacina, a gente tem que pensar que a vacina, depois da segunda dose, depois de 10 a 12, 15 dias da segunda dose, é que você vai ter o efeito imunogênico, o efeito protetor. Então, precisa esperar sim, né? O fato de você não adoecer ainda é uma incógnita, até que ponto você pode transmitir, porque você pode ser infectado. As vacinas, elas são diferentes. Elas têm caráter, algumas vacinas são imunizantes, quer dizer, elas vão te proteger de ficar doente, mas elas não são neutralizantes. Neutralizante significa que você não transmite mais, que você toma a vacina e aí você não transmite. Mas sobre essas vacinas ainda não se tem certeza se elas são neutralizantes, justamente porque elas estão começando a ser usadas agora. Daqui para frente é que vai acontecer esse estudo. Aí as pessoas poderão falar, tá vendo? Mas então não está tudo entendido ainda. Então tem coisa que ninguém sabe a respeito dessa vacina. Daqui a 4 ou 5 anos vai aparecer efeito colateral, com certeza. Gente, daqui a 4 ou 5 anos, provavelmente vai aparecer efeito colateral que nem estava pensado na bula. Por quê? Os testes são feitos, por exemplo, a Coronavac usou 13 mil voluntários para fazer o teste. E agora ela já está sendo aplicada em milhões de pessoas, em 1 milhão, 2 milhões. É claro que, olha a diferença de 13 mil para 1 milhão. Pode ser que dentro daquele milhão agora apareça um efeito colateral que não estava prescrito, porque
As pessoas são diferentes, têm genéticas diferentes, têm sensibilidades diferentes, então pode acontecer. Isso é raro? Olha, não é raro que esse estudo se faça ao longo dos anos. Todas as vacinas, todos os medicamentos, e as vacinas especialmente quando elas são lançadas, elas são acompanhadas ao longo de muitos anos de utilização. E mesmo hoje, se você tiver, eu sempre dou esse exemplo porque é fácil da gente lembrar. Se você for tomar sua vacina de gripe e 10 dias depois você aparecer com uma meningite, você vai voltar na unidade de saúde onde você foi vacinada, ou o pronto-socorro onde você foi atendida vai comunicar a sua unidade de saúde, porque a vigilância epidemiológica vai acompanhar o teu caso e vai estudar o teu caso para ver se existe relação com a vacina. E aí, se existir, tomarão as providências cabíveis. É o mesmo caso para essa vacina, a mesma coisa. A gente vai tomar a vacina. A gente já tem hoje, só na Inglaterra, nós já temos mais de 4 milhões de pessoas vacinadas, sem efeitos colaterais consideráveis e 0 morte, 0 jacaré. E a Coronavac usada na Turquia, que já foram mais de 500 mil pessoas. Até dia 15 de janeiro já tinha sido mais de 500 mil pessoas vacinadas com a Coronavac na Turquia, e eles esperam mais, acho que 50 milhões de doses, porque a Turquia tem 80 milhões de habitantes, eu acho. É grande, né? Mas eles esperam, acho que 50 milhões e 500 mil até dia 15 já tinham sido vacinadas. Então, sem nenhuma morte, ninguém virou jacaré também, sem nenhum efeito colateral grave. Então, é confiável. Não tem como você dizer não é confiável, né? E é melhor... se tem todo esse estudo, toda essa base científica por trás, por que a pessoa vai se arriscar a pegar uma doença que as pessoas não estão entendendo que o Covid não é só você ficar doente e sarar. Eu conheço muitas pessoas, um amigo meu não teve sintomas, teve sintomas leves, só que ele é atleta, ele é professor de educação física. E eu conheci várias outras pessoas que têm esse mesmo relato, que o que aconteceu, eles se enfraqueceram, os músculos enfraqueceram, ele perdeu a capacidade respiratória, ele costumava pedalar quilômetros, ele depois de um mês que ele conseguiu começar a pedalar de novo, e sem sentir falta de ar ou palpitação ou nada disso. E existem outros casos um pouco mais graves, de muitos relatos, que eu não sei se eles estão estudando isso, de danos neurológicos, pessoas que perdem a memória, pessoas que estão... Era isso que eu ia falar. Como que você vai se arriscar? Você tem medo de tomar vacina, mas você não tem medo de você ter um dano neurológico, que você nunca mais vai andar do mesmo jeito, ou que você nunca mais vai lembrar direito, ou não vai sentir o gosto das coisas, porque tem gente que eu vi relatos de pessoas que tiveram em agosto ou junho, e até hoje elas não sentem gosto, cheiro. Quer dizer, o dano foi neurológico, foi no cérebro, sabe? Foi na área não é na boca, realmente neurológico. E tem que ser estudado isso. Eu não sei se existe pesquisa sobre isso. Existe, era isso que eu ia complementar. Eu sou especialista em neurociência e eu sou estudante de psicologia. Eu tenho outras formações, mas eu estou já no 4º ano de psicologia. E então eu estou muito atenta a todos esses estudos dentro da área de neuropsicologia e neurociência. É muito grave o que está acontecendo, porque os cientistas já estão percebendo, já detectaram que está tendo aumento de processos de doenças mentais, e isso vai ser, não é só depressão e ansiedade, vão ser doenças mentais que eles estão já prevendo para o futuro coisas mais sérias, tá? E já inicialmente, as pessoas estão ficando com perda de memória grave e outras sequelas.
Então, e detalhe, essa pesquisa não está sendo feita diretamente, está sendo feita com os pacientes graves, mas também com aqueles que não foram parar em hospital, aqueles que tiveram sintomas levíssimos ou ficaram assintomáticos e descobriram que estavam com Covid. Então, isso já está sendo detectado na formação cerebral deles. Os neurônios são afetados diretamente, então isso não é brincadeira. Bom, eu posso dizer para vocês, assim, eu peço até desculpa, se vocês me permitirem, eu posso dividir a minha experiência, porque, como eu falei para vocês, na primeira onda eu consegui me salvar, né? Mas eu não escapei da segunda, porque como eu trabalho diretamente na linha de frente, eu me contaminei de alguma forma, apesar de todos os cuidados, porque eu sou extremamente cuidadosa. Olha, eu ando com meu álcool gel aqui o tempo inteiro, eu uso máscara para tudo, enfim. Mas um dia eu me contaminei e a primeira coisa que eu percebi foi um ardor ocular, que é uma coisa que não é tão comum, mas eu tinha como se você tivesse uma febre quando você sente seus olhos queimando, assim, e eu sentia meus olhos queimando 3 dias antes de eu perder o olfato. No terceiro dia, eu perdi o olfato e o paladar. Completamente. Eu cheguei a colocar uma colher de Nescafé na boca, peguei uma colherzinha de Nescafé e coloquei. Você sabe que você tem algo amargo na boca, mas você não diz que é café de jeito nenhum. Eu fiz teste com limão, com alho, com tudo, com gengibre, com tudo que você imaginar. Nada tem gosto, nada tem cheiro. E aí foi assim, para vocês terem uma ideia como é sério isso, e como a evolução do vírus é rápida, como a gente precisa mesmo se vacinar, gente. Eu estava sentada uma noite no trabalho, porque quando os meus olhos começaram a arder, eu não dei conta, eu achei que fosse fuligem do metrô, porque como eu pego 2 trens para ir trabalhar, falei, é fuligem do metrô, tô com o olho irritado, passei na farmácia, comprei um soro fisiológico e fui para casa do meu cliente, lavei os olhos e máscara e tal, e fui trabalhando. E aí, eu fazia um plantão de 36 horas na casa desse paciente, né? E eu estava sentada no sofá, lá pelas tantas, ele estava dormindo, eu me levantei para ver se estava tudo bem, olhei, ele estava ali dormindo, eu fui até a cozinha para fazer um chá, porque eu gosto muito de fazer chá de gengibre, eu tenho muita amidalite sempre, desde pequena. Falei, eu vou fazer um chá só para me sentir melhor um pouco, esse ardor que não passa, que coisa estranha, mas eu jamais podia associar com Covid. Quando eu fui para a cozinha e eu comecei a descascar o alho, eu não sentia o cheiro de nada. Em menos de 2 horas eu perdi o olfato e o paladar. E aí, na mesma hora, eu liguei para a minha empresa, para a empresa de home care onde eu trabalhava, comuniquei o fato, falei, pode mandar alguém aqui imediatamente, porque eu estou com paciente, é Covid, tem que testar todo mundo, né? Eu, paciente, todo mundo. E eu preciso que venha me substituir, porque eu tenho que isolar agora. Liguei na central, no Covid Test Center lá em Londres, e já me mandaram um teste para minha casa e tudo, e eu fui embora me isolar, e era Covid mesmo. Dali para frente, do dia em que eu perdi o olfato para frente, eu piorei bastante. Eu tive uma tosse contínua horrorosa, eu não conseguia respirar, mas era por causa da tosse, eu ficava... E não saía, né, aquela coisa terrível. Eu passei muito mal. Para vocês terem uma ideia do quanto foi sério, eu cheguei a ligar para o Brasil e falar para o meu irmão, fique com os meus dados bancários, porque eu não tenho quase dinheiro aqui, mas o dinheiro que eu tenho é do meu filho. Se acontecer alguma coisa, você consegue fazer uma transferência rápida para o meu filho. Eu empacotei todas as minhas coisas, coloquei do lado de fora do quarto e disse para o pessoal, que como eu moro numa casa compartilhada com outras 2 pessoas, eu disse, as minhas coisas estão desinfetadas, se algo acontecer, o que eu preciso está do lado de dentro da porta, daqui para fora, vocês podem dar tudo para a caridade que está desinfetado. Então, eu me preparei para o pior, porque eu realmente fiquei muito ruim, e eu fui muito imprudente em não ter ido para o hospital, eu deveria ter ido para o hospital, mas eu tive muito medo de ficar em isolamento e ficar deprimida, porque como eu moro sozinha lá, falei, se me colocarem no isolamento, eu vou morrer de depressão. Antes de morrer da Covid, eu morro de depressão. Eu conheço os meus processos mentais, mas foi uma imprudência monstruosa. Eu deveria ter ido para o hospital, porque eu passei 4 dias
tenebrosos, vocês não têm ideia. E só para concluir a história, eu, graças a Deus, depois de muito sofrimento, 15 dias depois, eu comecei a me recuperar, eu perdi quase 6 quilos nesses 15 dias, e eu, até hoje, 3 meses depois, porque foi em outubro, foi dia 18 de outubro que eu tive meu teste positivo, até hoje, a minha capacidade pulmonar não está completamente restabelecida, e no sábado passado, eu tive uma crise de ansiedade que nunca me aconteceu antes, e eu tive sintomas semelhantes ao de um AVC. Eu fui para o hospital com sintomas de AVC. Então, é muito sério, porque pode não ter relação com a Covid? Pode, mas eu nunca tive isso na minha vida, né? Eu ouvi um relato assim, há poucos dias, que a pessoa diz que ela nunca teve nada, que ela sempre foi bem controlada, depois, após Covid, ela começou a ter esses sintomas de ansiedade, de depressão, de medo, de pânico e etc. Quer dizer, tem que ter ligação, né? E quantos relatos a gente vê? Tem uma ligação. Só o fato de você perder o olfato significa que você teve comprometimento do seu nervo olfativo. Então, é claro que o vírus entra em contato com o sistema nervoso, né? Eu não sou neurologista, não poderia dar uma explicação completa a respeito disso, mas que existe uma relação, existe. E é isso que as pessoas não conseguem entender, né? Que a prevenção, que a vacina é a única forma de você se proteger até desses efeitos tardios que essa doença pode trazer. Então, as pessoas dizem assim, mas daqui a 2 anos poderá haver um efeito adverso da vacina. Ok, mas se você tiver Covid hoje, pode ser que daqui a 2 anos você tenha uma trombose, uma AVC, eu não sei, né? Então, não vai ser mais sério. Exato. É melhor que você se previna já, é melhor que você use a ferramenta que está sendo disponibilizada para você se proteger, né? Eu sou completamente a favor de prevenção a qualquer custo. E eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança para o pessoal da saúde pública no Brasil, porque o pessoal da saúde pública no Brasil é muito sério. Infelizmente, né, sem querer entrar muito na questão política, mas infelizmente a gente viu que durante toda essa pandemia a condução ficou muito difícil, com a desestabilização do Ministério da Saúde, com as ações antagônicas ao que a ciência e a medicina mandavam, né? Mas hoje a gente está tendo a possibilidade de resgatar esse tempo perdido e investir na nossa proteção. Então, sejamos sérios, sejamos responsáveis, né? Procuremos informações até que a gente se satisfaça mesmo, para tomar uma decisão baseada em dados científicos, não em falatório, achismo, né? Não em WhatsApp, né? Em falatório do WhatsApp. Então, se tiver mais alguma coisa que eu possa esclarecer a respeito das vacinas, eu fico muito feliz se eu puder ajudar, porque no momento atual é a nossa é a nossa única chance, porque a gente ouve falar de tratamentos precoces. Não existe. Exato. Faço questão de esclarecer, tratamento precoce não existe, gente, pelo amor de Deus. Ivermectina, eu quero contar para vocês, ivermectina é um remédio para verme, né, para verminose. Embora o pessoal esteja usando, está usando indevidamente, está matando só verminose, sem saber que a ivermectina é neurotóxica, tóxica para o sistema nervoso, pode ser cardiotóxica combinada com outras drogas, né? E o único estudo que existe da ivermectina para tratamento de Covid, ele nunca foi feito no vivo, nunca foi feito numa pessoa, ele foi feito numa placa no laboratório, numa placa de PET no laboratório. Então, e a dosagem que foi usada dessa ivermectina para conseguir eliminar os vírus nessa placa, nesse in vitro, foi alta, tal que não seria possível usar uma dosagem semelhante no humano sem causar um dano à saúde. Por isso foi invalidado o uso como tratamento para Covid, não existe.
A hidroxicloroquina e a cloroquina da mesma forma. A cloroquina, quando combinada com a hidroxicloroquina e a cloroquina são a mesma droga, a diferença é que uma é mais hidrossolúvel, a hidroxi é mais hidrossolúvel, mais fácil de ser absorvida, administrada e absorvida. Mas ela, quando combinada com a azitromicina, ela causa um dano tremendo para o músculo cardíaco. Por isso que quando o senhor presidente da República tomou a cloroquina, que ele disse que tomou, ele ficou sendo monitorado 3 vezes ao dia fazia eletrocardiograma. Agora, eu te pergunto, meu amigo que quer tomar hidroxicloroquina, você tem dinheiro para bancar um médico na tua casa fazendo um eletro a cada 3 horas? Ou você pode ficar hospitalizado num hospital de ponta? Porque eu não posso ir para o IC. Eu não posso, né? E o nosso SUS, por melhor que seja, está abarrotado dos casos graves. Então, gente, vejam que a vacina é a nossa única solução para esse momento. Aí fala assim, mas agora está surgindo tratamento. Vou até falar isso aqui para vocês já, antes que a conversa se estenda. Existe uma droga que é usada para o tratamento da gota, que se chama colchicina, que, aliás, só é usada no tratamento da gota quando outros anti-inflamatórios não fazem efeito, porque ela também é uma droga tóxica, né, para células, e a margem de segurança, que a gente chama, a diferença entre ela ser terapêutica e venenosa é muito estreita, então tem que ser administrada com muito cuidado. Overdose pode levar à morte. Então, essa droga se chama colchicina. Essa droga está sendo estudada, começou a ser estudada. Esta última semana, soltaram duas publicações, liberaram 2 publicações onde fala-se a respeito do uso da colchicina para o tratamento da Covid-19. Uso intra-hospitalar, não é uso doméstico, não é uso em casa, uso só intra-hospitalar, tá? Mas é a única. Cloroquina, ivermectina não funciona, não existe tratamento preventivo. Tratamento preventivo é lavagem de mãos frequente, e se não puder, álcool 70, o álcool em gel. Máscaras sempre com o máximo cuidado de não ficar manipulando a máscara, porque você acaba contaminando próximo da sua face, se você pega as coisas. Trocar a máscara, lavar a máscara em 60 graus. Por exemplo. Exato. Ou deixa de molho no detergente por 20 minutos, se for máscara de algodão, passa o sabonete ou detergente 20 minutinhos e depois você lava, enxágua bem para tirar todos os resíduos, mas precisa lavar. Distanciamento social é fundamental, né? A máscara em 2 e mais o distanciamento te protege muito, né, para a gente poder levar uma vida minimamente normal nesse período, enquanto a gente não consegue a imunidade. Eu tive, por exemplo, no começo da pandemia, nós tivemos uma reunião com meus colegas de trabalho e por causa desse distanciamento de máscara, eu não peguei a Covid da minha colega, que depois ela me ligou dizendo que ela estava infectada. Você sabe de uma coisa? No mesmo ambiente e conversando mais de 1 hora em reunião, mas a gente manteve a distância, toda hora se fosse levantar, não se tocava, e sempre com álcool gel, entendeu? Então, isso eu vi que realmente funciona. Eu ando também de ônibus, de segunda a sexta, pego um ônibus e pego metrô e ônibus, para ir para o meu trabalho, vou e volto. Então, e teve até novembro, até dezembro ainda eles deram uma liberada um pouco aqui, porque agora a gente está em lockdown e também em toque de recolher à noite, mas durante um período começaram a abrir alguns comércios e aí a gente teve mais pessoas usando o transporte público, por exemplo. Então, no transporte público é exigido o uso de máscara, então todos de máscara. Quer dizer, eu não sei se eu cruzei, quantas pessoas
centenas de pessoas eu tenho cruzado não sei, todos esses meses, desde março, trabalhando, e eu não peguei, sabe? Não tive, mas eu cuido, né? Eu faço igual você falou, exatamente. Eu lavo a minha... Às vezes eu vou para o trabalho, eu tiro a máscara, lavo e deixo secando, para na hora de ir embora eu colocar de volta a máscara de algodão, né? E tô sempre lavando a mão, uso luvas quando eu trabalho com o cliente. Então, você sabe que eu fiquei muito preocupada, né? Porque como eu estava trabalhando quando eu tive Covid, eu falei, meu Deus, o meu paciente era um paciente imunossuprimido. Falei, meu Deus do céu, o que vai ser agora? Mas porque eu sou muito medrosa até, eu uso máscara N95 para trabalhar, né? E foi a sorte, e também eu não me aproximo tanto assim, né? Mesmo quando eu ia alimentar, sempre numa distância relativamente segura. Você acredita que ninguém foi contaminado? O meu paciente, graças ao bom Deus, porque eu não ia suportar a culpa, né? Meu paciente não teve infecção. As minhas colegas para quem eu passava plantão não tiveram infecção. As pessoas que moram na mesma casa que eu não tiveram. Só eu tive. E aí a gente fala assim, mas as pessoas têm o hábito de falar, não, mas a Covid só acomete idosos acima de 60 anos, são os que estão morrendo. Gente, não é bem assim, porque às vezes você se encontra num momento de fragilidade. Eu sou uma pessoa que eu tomo 1 grama de vitamina C todos os dias, 2.000 unidades de vitamina D, eu faço ciclo de equinácea de 15 dias a cada 2 meses, eu tenho boa alimentação, eu faço caminhada, e eu adoeci e eu fiquei muito mal, né? E não tinha razão de ser, mas o que acontece? Eu penso, além de eu estar num ambiente propício, né? Eu estava num momento que eu estava trabalhando, assim, 72 horas por semana, porque a falta de profissionais é tão grande agora, por conta mesmo da pandemia, a falta de profissionais, os profissionais estão adoecendo porque acabam adquirindo a Covid, ou eles acabam adoecendo de cansaço, de esgotamento, né? E eu estava trabalhando 72 horas por semana. É claro que não existe resistência possível, né? E acabei adoecendo, fragilizei e adoeci. Então, a gente precisa ficar muito atento, lembrar que prevenção também é você ter bons hábitos de vida, de saúde, manter boa, tá aí a psicóloga que não me deixa mentir, manter uma boa higiene mental. Você tem que ter o teu momento de lazer, ter um momento da tua meditação, da tua oração, do que você quiser fazer, mas um momento para você fazer a tua higiene mental, boa higiene do sono, procurar ter um bom repouso, se manter hidratado. Tudo isso é prevenção. Então, você fala assim, mas não tem tratamento preventivo, não tem profilaxia. A profilaxia é essa. A profilaxia é usar as medidas preventivas e manter uma vida saudável. É profilaxia não só para Covid, mas para muitas outras coisas também. Aproveita, né? Reformula com lifestyle. Verdade, falou tudo. Eu tento, né? Eu não como carne, já não bebo álcool faz muitos anos, tomo vitamina D desde que eu vim para cá, porque aqui não tem sol, né? Tomo vitamina D, tomo vitamina C, magnésio, etc. Eu mesma, sabe? Mas é bom consultar o médico também para tomar as vitaminas necessárias e manter, como você disse, a higiene mental, né? A saúde mental, né, Lili? É aquele negócio. Gente, isso é um vírus letal, é mutante. Para quem não sabe o que é um vírus mutante, uma amiga minha me perguntou, o que é um mutante? Mutante é tudo aquilo que muda, tá? Por isso, muta, ele muda. Então, a gente não pode. Os cientistas estudam um vírus hoje, amanhã ele é outro, ele se transforma em outra coisa a partir daquilo que ele era antes. Então, não é brincadeira. Tá? E ele ganha resistência, né? Exato, ele vai ficando mais resistente, esse é o grande perigo. E é o que vocês viram aí com a gente, a Adriana falando, dando até o relato dela pessoal, a gente complementando com algumas poucas coisas. Isso não é brincadeira, gente.
Vacina, a gente sempre se vacinou a vida inteira. De uns anos para cá, resolveram catapultar um monte de gente com medo de levar a injeção, e aí cria um monte de fake news, de mentiras, de ideias mirabolantes, que o filho vai nascer com autismo. Com autismo, filho vai nascer com autismo, agora que vai mudar DNA. Gente, olha o braço direito de vocês, tem uma cicatriz aqui, olha. Essa é a primeira vacina que a gente toma na vida, pra gente não pegar tuberculose, a gente tá vivo. No século XIX as pessoas morriam, igual mosca, tá? Por causa de tuberculose, a gente não morre por causa disso. Eu tomei a antivaríola, que a varíola foi erradicada do planeta em 1977, mas no século XVI e XVII, as pessoas morriam. A peste, vocês já ouviram falar? A peste era a varíola, tá? Que matava as pessoas. E as pessoas pararam de morrer por causa de uma vacina, por causa de um cientista que foi lá e pesquisou. Então, a gente tem que fazer isso de novo, porque a gente está morrendo igual moscas. E a gente não pode ser inconsequente eu não me infectei ou eu não tive nada. Mas você pode estar matando teu pai, tua mãe, teu amigo, ou a pessoa que você não conhece está do transporte. A gente tem que ser responsável. E essa é a hora da gente voltar. Teve uma situação de um time de futebol, de amigos que jogavam futebol sempre juntos, e era um grupo de 30 a 40 pessoas que se reuniam e faziam vários times e iam trocando. E quando começou a pandemia na primeira vez, que falaram para manter isolamento social e tal, teve um grupo que se rebelou, falou, não, imagina, desse grupo de 40, 25 pegaram Covid, foram infectados, e 2 tiveram o pai morto, 2 indivíduos tiveram o pai morto por Covid, depois que eles se infectaram, porque não sabiam que estavam infectados e acabaram infectando os pais. E foi extremamente traumático, e é uma situação assim, ilustrar, porque 25 pegaram de uma vez, se contaminaram. Veja os times de futebol, quantos times de futebol que tiveram problemas graves agora, há pouco tempo atrás, por causa dessa contaminação por Covid, né? Então, a gente precisa mesmo ser muito responsável pela nossa vida, pela vida do outro. Tem algo que eu falo assim, que a gente está sempre procurando algo para marcar nossas vidas, né? Você quer fazer alguma coisa, você quer deixar alguma coisa importante, um legado para a humanidade, é a tua chance de deixar o teu legado. Porque daqui a 20 anos, os teus netos vão olhar para trás e vão falar assim, o meu avô sobreviveu e ajudou a combater aquela pandemia que estava matando o mundo. Então, se você quer fazer alguma coisa boa para a humanidade, essa é a oportunidade de ouro. Talvez não se apresente outra tão boa. Essa pandemia traz também essa característica para todos nós, de nos tornar seres humanos melhores, que nós saibamos aproveitar, né? E que a gente seja muito responsável. Eu tenho uma pergunta para você, Adriana. Saiu uma pergunta hoje, olha, nunca sai pergunta, o povo fica quietinho só olhando, hoje saiu uma pergunta. Cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar, peraí, agora eu tô perdida aqui. Só um instantinho. Cadê? Comentários. Vamos lá, tá aqui. A Carla perguntou assim, eu gostaria de saber se podemos tomar a segunda dose de outro fabricante. Isso me preocupa, até porque no município do Rio, ela está no Rio de Janeiro, a nova remessa, eles não estão guardando 50%. Como terão o controle dessas que estão vindo da Fiocruz? Ou seja, o pessoal está recebendo uma dosagem e não vai ter dosagem, não vai ter dose para a segunda dose, mas vai chegar outro laboratório. Na verdade, assim, se você tomar Coronavac, você vai ter que tomar a segunda dose de Coronavac, porque elas são vacinas diferentes, feitas de plataformas diferentes, né? A tecnologia, a técnica de fabricar é diferente. Então, você toma Coronavac, você vai tomar Coronavac. Se você tomar a Pfizer, vai tomar a Pfizer. Existe um estudo que diz, agora eu vou te falar qual que é.
eu não quero falar bobagem para vocês, então eu prefiro não dizer, mas tem um estudo que fala que a dose de uma com a dose de uma outra pode potencializar o efeito, mas eu não vou falar o nome das vacinas para não falar bobagem, posso trazer essa informação em outro momento. O que é importante saber é, a Fiocruz vai produzir a vacina de Oxford. A Fiocruz tem condição, agora que estão chegando os insumos farmacologicamente ativos, né, o insumo que ele precisa para produzir a vacina está chegando. Então, eles vão ter capacidade de produzir 15 milhões de doses por mês, né? Qual é a estratégia que eles estão pensando? A vacina de Oxford, ela permite que você estenda um pouco o prazo para dar a segunda dose. Ela pode ser dada a segunda dose até 12 semanas. Provavelmente, o que será feito é tentar vacinar o maior número de pessoas nessa primeira leva, aguardando-se as 12 semanas, quando então a Fiocruz já estará produzindo e todos serão vacinados com a segunda dose. Não precisa ter medo que vai faltar a segunda dose, porque não vai. Ai, tomara. Na verdade, sim, a estratégia é essa. Como a vacina permite com segurança 12 semanas, a estratégia é essa, é dar um tempo para que a Fiocruz consiga produzir e aí então começar a administrar as segundas doses. Porque nesse momento, o mais importante, já que essa vacina permite, a Coronavac não permite 12 semanas, mas essa vacina permite. Já que permite, é mais interessante conseguir vacinar o maior número de pessoas de uma vez que puder, né? Porque você já tem alguma resposta imunológica com uma dose pelo menos, e dá o tempo para conseguir produzir mais e então dar a segunda dose para todo mundo. Show. Lembrando, pessoal, mesmo quem está tomando a primeira dose, só para lembrar o pessoal, mesmo quem tomar a primeira dose, tem que continuar o isolamento e usando máscara e todo o procedimento direitinho. Tomou a segunda dose, vai continuar. Não esqueçam que quem está tomando a vacina agora, eu mesma vou tomar só lá para outubro, porque meu lugar na fila. Então, todo mundo vai continuar fazendo isolamento, tendo que usar máscara, fazendo a higiene direitinho. Porque tem gente sendo vacinada, mas tem gente que não tá vacinada. Então, todo mundo ainda pode se contaminar, tá? Exatamente. Eu acho que pode ser assim. Fala, Berta, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar só que a Oxford, ela tem 70% de eficácia, né, Adriana? 70,4%. 70,4%, A Pfizer 95%, a Moderna 91%, quase 92%, a Oxford... Sputnik é 91. Deixa eu fazer uma pergunta, porque me veio aqui no Tic-Teco que pode ter alguém que queira saber isso, né? Se uma pessoa tomar as 2 doses da Coronavac, por exemplo, ela daqui a uns tempos ela pode tomar a Pfizer se ela quiser? Não. Até por conta dessa diferença do percentual? Ou não? Ela tem que ficar só com as 2 doses? Não. Vai ficar com a Coronavac mesmo, até porque não tem necessidade de tomar, você vai estar imunizado, vai estar protegido, não tem necessidade e não existe nenhuma comprovação de que se você tomar uma outra dose de outra vacina daqui a 2 meses, a sua imunidade vai ser melhor, a sua proteção, você está mais protegido. Então, não precisa, de verdade. Sim, até porque os estudos para ver quanto tempo essa imunidade vai demorar, ainda vão vir para frente, porque pode ser que a gente tenha que tomar ano que vem de novo outra dose, né? Eles ainda vão rever tudo isso. Igual todo mundo, o pessoal toma vacina para gripe, as pessoas com mais de 50 anos, 60 anos, todo ano elas têm que tomar vacina para gripe. Pode ser que aconteça isso, pode ser que não, mas os cientistas é que vão fazer esses estudos a partir de agora, para ver o que vai acontecer com o nosso corpo. Aí, é isso mesmo, mais Pois é. Mas agora, todo mundo, por favor, tome a vacina, porque não vai virar jacaré, não vai ter chip,
não usa só corrente sanguínea, você já tem um chip no seu Gente, olha, vocês já têm um chip e não sabem, vocês andam com um chipzinho do celular. 5G, tá? 5G. Pois Vou te ligar então, no vocês celular. sim, já andam com chip, não vai estar dentro de vocês, já está do lado de fora. Então, acalme-se, tomem a vacina, por favor, tá? Assim nós esperamos que ninguém mais chegue no grupo fora dizendo assim, eu vou virar jacaré, vou virar zumbi. Assim, se eu puder pedir algo a vocês que estão ouvindo, né, que vocês, por favor, ajudem a multiplicar essa informação de que as vacinas são seguras e de que nós precisamos do maior número de pessoas vacinadas, que não tenham medo, né, que tenham confiança nesse pessoal da ciência. Eu posso falar, eu tive a grata experiência de conhecer, quando eu fazia faculdade ainda, conhecer esses institutos de pesquisa, e realmente são de excelência, no mundo inteiro é um prazer quando eu chego, eu conto para alguém e falo, eu estudei na Fiocruz, as pessoas abrem os olhos, né, enchem os olhos, porque é um nome de peso. Então, confiem, gente, tenham fé na ciência, tenham fé, aqueles que são religiosos, independente, né, da crença, eu tenho a minha, mas aqueles que são religiosos, lembrem que Deus proporcionou ao homem a inteligência para resolver todos os problemas que ele mesmo criou, né, então, é também um presente divino a gente contar com cérebros tão brilhantes que nos ofereceram essa possibilidade de resolução desse problema mundial. E vamos nos unir, porque, como a gente tem visto, a nível político, e a gente tem uma situação bastante delicada, polarizada, e a gente muitas vezes se sente muito sozinhos no meio disso, não sabe para que lado andar. Então, vamos nos apegar à ciência e à medicina feita com qualidade, baseada em evidências, e vamos nos unir para derrubar as fake news. Aliás, eu faço parte de um grupo internacional que chama Derruba Fake News, com pesquisadores do mundo inteiro. A gente faz parte desse grupo. Vamos entrar, Lili. O Derruba Fake News é sensacional. Tem uma outra pergunta aqui, que chegou de última hora, com relação às máscaras. Aí a gente depois encerra. O que ela está perguntando? A Carla também perguntou sobre a exigência das máscaras, porque a França agora parece que não está permitindo mais as máscaras de tecido, está exigindo aquelas cirúrgicas mesmo para médico, tudo direitinho, né? NR não sei o que, 95, né? Se eu não me engano. Então... ela está querendo saber se isso tem... Cadê? Está pedindo que não usem as máscaras de pano. Tem alguma comprovação dessa diferença, dessa mutação do vírus? Acho que ela está querendo saber se tem alguma... A mutação realmente está fazendo com que afete a própria máscara de proteção mais simples. Não, como esse vírus é muito mais transmissível, não só a França, mas a Alemanha também, e alguns outros países da Europa estão pedindo para que nos transportes coletivos e ambientes fechados as pessoas usem a máscara N95, porque a trama dessa máscara, ela permite a passagem, não permite a passagem de partículas muito, muito pequenininhas mesmo, né? Então, protegeria melhor em ambientes fechados, especialmente nos transportes coletivos. No geral, né, eles recomendam que use a máscara cirúrgica e não mais as máscaras de algodão. Também por causa do tamanho da trama, para evitar, facilitar a passagem de qualquer gotícula, que é para isso que a máscara serve. Peraí, tá picotou para você, Beta? Não, tá normal. Pra você. Não, tá normal. Não. Acho que a internet da Lili, acho que tá travando. Travou. Quem tá aí? Ela caiu. Eu tô aqui ainda. Ela voltou, mas com outro... Ah lá.
Nada como você entender de tecnologia. Se fosse eu, já ia ficar desesperada. Lili, eu não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não, sim, mas bem difícil. Bem longe. Bem longe. Tá, então aqui. A gente vai ter... Eu vou deixar você encerrar, tá? Já que não está ouvindo, eu vou conseguir gritar aqui. Gente, obrigada. Obrigada pela audiência. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Lili. Então, vamos encerrar. Obrigada a quem assistiu. Vamos todos nos vacinar. Aí a gente sabe, espero que vocês tenham entendido bem o que a gente trouxe hoje para vocês sobre a vacina, que é segura, que a gente precisa se vacinar, que o perigo é o Covid-19, que é a Covid-19, corona está aí. Então vamos, vacina salva vidas. Ponto final. Tá? Obrigada, boa noite para todos. Adriana. Obrigada a vocês. Adriana, fala alguma coisa, Adri. Fala alguma coisa. Gente, olha, não sei nem o que dizer. Para mim é sempre um privilégio poder falar de saúde, poder falar de prevenção, de falar do amor que eu tenho à vida e que eu quero que muitas mais pessoas multipliquem essa informação e vamos tentar fazer cada um a nossa parte para contribuir para que essa situação passe logo e, se Deus quiser, a gente possa se abraçar muito em breve. É isso que eu quero. Obrigada, Lili. Obrigada, Adriana. Obrigada, gente, todos, Mulheres Unidas. E vamos nos vacinar. Vacina, yes!